Bom dia, gente. Vamos dar continuidade às nossas aulas online, né? E também dar continuidade ao nosso conteúdo de Matemática 2, capítulo 3, simetria, do módulo 1. A gente já viu simetria de reflexão e simetria de rotação, então hoje a gente vai para finalizar com simetria de translação, ok? Quando a gente fala em simetria de translação, primeiro vamos entender o que é translação. Translação de uma figura é a movimentação dela em um plano de uma forma que ela não sofra nenhuma rotação, nenhuma reflexão. Ou seja, ela fica na posição que ela estava, ou seja, ela não vai mudar de lugar. Ela só vai se deslocar de um local para o outro. Mas a sua posição, a forma inicial como ela estava, ela não vai mudar. Ela vai permanecer a mesma. Então, o primeiro ponto é entender o que é a translação em torno de uma figura. Então, toda vez que eu falar de translação de uma figura, eu vou ter uma figura e eu vou poder fazer a movimentação dessa figura em um plano, de um lugar para o outro. Só que nessa movimentação, diferente do que a gente já vinha estudando anteriormente, a figura ela não vai ser modificada, ela não vai sofrer nenhuma rotação e nem vai sofrer nenhuma reflexão. A figura ela vai continuar sendo igual à figura original, da mesma forma. A gente pode observar aqui a letra F. Aí, a partir dessa letra F, eu quero que ela sofra um deslocamento, causando assim uma simetria por translação, ok? Então, eu vou pegar esse F e vou deslocá-lo sem fazer a alteração da posição da figura, né? Da forma como a figura está. Eu não vou girar a figura de um lado para o outro, nem da esquerda para a direita, nem da direita para a esquerda, nem de cima para baixo. Eu vou fazer apenas um deslocamento desse F. Como vocês podem observar, esse F foi deslocado e quando houve esse deslocamento, não foi aplicado nenhum movimento de rotação e nenhum movimento de reflexão. Somente houve um deslocamento do F de um ponto para outro ponto, como se o F estivesse fazendo uma viagem nesse plano que ele está, ok? Então, quando uma figura possui simetria por translação, como vocês podem observar aí nesse segundo exemplo aí, nós temos essa figura aí. E essa figura, ela possui simetria por translação. Então, quando uma figura possui simetria por translação, essa figura, ela possui um padrãozinho, ok? Ou seja, o que a gente pode observar nesse caso aí, desse exemplo? A gente pode observar que todas as pecinhas que estão aí, elas estão se encaixando. Ou seja, elas não estão sobrepondo uma à outra, elas estão se encaixando de forma que não fique sobrando nenhum espaço, que não haja espaço vazio entre elas, nesse plano em que elas estão sendo colocadas. De forma que elas fiquem organizadas, sem estar se sobrepondo e sem deixar nenhum espaço vazio. Então, esse exemplo aí seria um exemplo de uma figura de simetria por translação. Mas a gente também pode ter a simetria por translação seguindo alguns comandos. Ó. Nesse terceiro exemplo aqui, a gente tem 3 imagens, chamadas de imagem A, imagem B e imagem C. E a gente vai seguir alguns comandos para que a gente obtenha uma simetria por translação a partir da imagem A. Então, a gente vai obter uma simetria por translação a partir da imagem A, logo, respectivamente, essa simetria vai ser a imagem B e a imagem C. Mas, para isso, a gente vai seguir alguns comandos para que haja, assim, um deslocamento e haja, assim, também a translação em torno da figura A. Como vocês podem observar, vamos começar da figura A em relação à figura B, ok? A gente pode observar que se eu partir exatamente do ponto A,
eu vou na horizontal andar 7 unidades. Quando eu andar na horizontal 7 unidades, eu vou obter, assim, a figura simétrica por translação em relação a A. Então, na horizontal, eu vou deslocar 7 unidades e vou obter. Já em relação à figura C, eu vou deslocar na vertical, no sentido de cima para baixo, 5 unidades. Eu vou obter, assim, a minha figura simétrica por translação em relação à figura A. Nesse outro exemplo, como vocês podem observar, eu vou ter um polígono ABCDEF, o polígono 1, e eu vou seguir alguns comandos, utilizando essa malha quadriculada, para obter, assim, a translação de um segundo polígono, ok? Primeira coisa, eu vou me deslocar por translação 7 unidades na horizontal, da esquerda para a direita, observando o sentidozinho da seta vermelha. Então, na horizontal, desloquei da esquerda para a direita 7 unidades. Em seguida, na vertical, de cima para baixo, vou deslocar 3 unidades por translação, obtendo assim o nosso polígono 2 simétrico por translação em relação ao polígono 1. Para finalizar, gente, vamos só recapitular o que é translação, tá? O que é simetria de translação, que é a transformação em que uma imagem de uma figura é obtida ao deslocá-la a certa distância, ok? Lembrando, gente, que para essa translação ocorrer, você vai ter que seguir alguns comandos. Ou seja, nesses comandos, você vai ter que seguir uma direção, você vai ter que seguir um sentido, e a figura, ela vai continuar mantendo a sua forma e o seu tamanho original. Quando eu falo de direção, eu estou falando de horizontal e vertical. Quando eu falo de sentido, eu estou falando de direita, esquerda, para cima ou para baixo, ok? Então, toda vez que ocorrer uma translação, que a figura entre duas figuras, simetria de translação entre duas ou mais figuras, você vai ter que seguir sempre esses comandos. Você vai ter sempre que ter uma direção, você vai ter que ter um sentido, e a figura, ela vai ser mantida à sua forma original, ela não vai mudar de tamanho, ok?